Olá e seja bem-vindo ao curso Gestão Financeira com Foco em Valor. Ao longo dessas aulas que a gente vai ter aqui juntos, a gente vai passar por três grandes jogos. Os jogos da gestão, do empreendedorismo e da criação de valor. Muito eu escuto de clientes nossos, de parceiros, de amigos, como eu queria que houvesse um curso sobre empreender, sobre empreendedorismo, sobre como ser um empresário, porque normalmente o empreendedor, o empresário, ele aprende quebrando a cara, ele aprende no pior cenário, né? A gente tem curso profissionalizante para tudo no Brasil, né? Das mais variadas profissões e atividades, mas da principal atividade da economia, que é empregador, né, que é empreendedor, não tem algo tão concreto, tão claro para formar quem sustenta, quem move o ponteiro de verdade na economia. Então, ao longo dessas aulas, a gente vai passar por esses três jogos. O jogo do salário / prolabore, pelo jogo do lucro e pelo jogo do equity. Todos os nossos serviços e produtos aqui na Visp, eu sempre digo que eles têm o pano de fundo do equity. Então, se a gente está falando de uma captação de recursos, é para alavancar o equity do negócio. Se a gente está falando de fazer um M&A, é para alavancar o equity do negócio, ou seja, para que a empresa valha mais, né? A gente sempre diz assim, o que a Visp faz? A gente pega uma empresa que vale 5 milhões e faz ela valer 10. Pega uma de 10 e faz ela valer 20. E parece uma coisa muito nebulosa, muito misteriosa, mas no fundo, é simples. A gestão baseada em equity. Mas a gente vai ver isso do meio para o fim desse nosso curso, né? Então, hoje eu quero te trazer um panorama muito básico sobre os três jogos e entender um pouquinho mais do primeiro. Nas próximas aulas a gente vai entender um pouco mais desses outros jogos. Então, a grosso modo, novamente, né, como eu disse, a gente tem aqui o jogo do salário, o jogo do lucro e o jogo do equity. Cada uma dessas fases na vida do empreendedor tem suas premissas, características, motivações, erros, acertos e o próximo passo, enquanto a gente está falando do primeiro e do segundo. Vamos começar então pelo primeiro jogo, o jogo do salário, o jogo do prolabore. E qual é o motivo aqui, né? Pensa naquele cara que adquiriu alguma habilidade ou ele tem uma habilidade, quer ela venha de um hobby, quer ela venha de uma profissão que ele exerceu anteriormente, e ele entende que fazendo aquilo sozinho, fazendo aquilo por fora, ele consegue ter uma renda maior, né? Então, por exemplo, a gente atende aqui muito provedor de internet, e muitos provedores de internet, eles nasceram quando um técnico saiu de uma operadora maior, juntou algum dinheirinho, comprou alguns equipamentos e começou a puxar, instalou internet no vizinho, instalou internet no outro, começou com 10, 15, 50, 100, 1000 clientes, né? Então, motivação. Por que esse cara fez isso? Porque ele entendeu, pelo menos arriscou, o potencial de que talvez eu consiga fazer mais ou o mesmo, quer seja no meu tempo, quer eu consiga fazer mais do que eu faço hoje. Então, é um passo de risco, né? O primeiro passo de risco para tentar fazer mais. E o foco realmente nesse momento de empresa, já vou dizer que aqui está nascendo uma empresa de fato, é ganhar a vida. É o pão de cada dia, literalmente, né? Então, por isso que a gente diz que esse é o nível do salário, o nível do prolabore. Todo o faturamento do negócio, ele é para pagar as contas do fundador, do dono, né, do empreendedor. Então, nesse caso, tem o exemplo do provedor aqui, a gente está falando de algum investimento, né, comprou um equipamento, comprou um cabo, instalou um cliente, mas a gente pode também pensar aqui numa prestação de serviço direta, onde não tem investimento, talvez, né, mas tem o faturamento virando custo de vida direto desse pequeno empresário, desse pequeno empreendedor. O grande acerto dessa fase é que sim, dependendo do setor, do momento, do timing de mercado, da habilidade desse profissional, dá para ganhar mais, evidentemente. Mas é importante que a gente já pontue os erros também. Normalmente, esse primeiro momento, esse primeiro passo, né, que vem com coragem, com aposta, com risco, ele surge de uma extrapolação de capacidade. Que é, por exemplo, eu gosto muito de dar esse caso, né? É o cara que sabe fazer muito bem um hambúrguer, ele cozinha muito bem, então ele acha que por ele saber cozinhar, ele pode abrir um restaurante. É claro, às vezes começa no MVP, né? Começa ali num quartinho de casa, ali na cozinha, entrega tela, faz pedido, opera de casa sozinho, daqui a pouco com a ajuda da esposa, de alguém, mas basicamente é uma eu presa, literalmente, né? Então todo o faturamento ali é só para girar o negócio, tirar um pedacinho para sobreviver e etc. Então o grande erro é não mapear as skills necessárias para começar. Então saber cozinhar apenas está longe de ser uma das skills mais relevantes para se ter um restaurante. Saber fazer um bom hambúrguer não garante que tu vai ter uma boa hamburgueria. Saber sobre fibra, equipamento, roteamento, BGP não garante que você pode ser um
um bom provedor de internet. É um pouquinho contraintuitivo para quem está nessa fase. Eu gosto de dizer que quem está numa camada inferior não enxerga as camadas superiores, posteriores, mas quando tu muda de camada, não é que a camada de baixo deixa de existir, deixa de ser importante, mas é que ela é transcendida e absorvida num sentido maior. Então, eu gosto de dizer assim, né? Do jogo do salário para o jogo do lucro, para o jogo do Prolabore, de baixo para cima não funciona. O que eu quero dizer com isso? Se esse empresário, esse eu-presário, tira todo o dinheiro para ele e nunca reserva uma parte disso para transformar de fato num negócio, para contratar pessoas, investir em canais de aquisição, ter uma máquina que roda 100% do esforço dele, ele não passa para o jogo do lucro. Por quê? Porque não tem lucro no sentido de que ele é a operação. Não tem ninguém que está fazendo alguma parte por ele. Então ele nunca vai transcender de nível, ele nunca vai passar para o jogo do lucro. Da mesma forma, a maioria das empresas, e às vezes empresas muito grandes, param aqui. O foco é maximizar lucro. Aqui já tem time, tem processo, tem ERP, ferramenta, metodologia. Só que todas as decisões são voltadas para maximizar lucro. E não necessariamente garantir o lucro de curto prazo garante a saúde, a longevidade, a perpetuidade, basicamente os 3 pilares do equity, como a gente sempre fala, né? Crescimento, margem e risco. Então, maximizando margem, acaba se sacrificando o potencial de crescimento, acaba se gerando certos riscos também. Então, daqui para o jogo do equity, não é simplesmente uma mudança de agora eu vou escolher tudo ao mesmo tempo. Não, também é preciso selecionar a prioridade, mas quando a gente passa para o jogo do equity, essa gestão de crescimento, margem, risco, decisões, elas são transcendidas por um novo motivador. O motivador é garantir que a empresa tenha crescimento e perpetuidade. Então, tamanho de mercado, produto, preço. Então, é uma gestão ambidestra já, né? Olhando para o presente e olhando para o futuro mais longo. Então, as decisões de lucro, as decisões de Prolabore, elas estão embutidas num contexto maior. Então, quando a gente joga o jogo do lucro, mas pega esse lucro e também transforma ele em perenidade, em reinvestimento, aí a gente passa a poder jogar o jogo do equity, né? Mas de baixo para cima não funciona, porque se eu tirar todo o Prolabore não sobra lucro, se eu pegar todo o lucro não sobra reinvestimento, não sobra futuro da empresa, então não tem equity. Mas de cima para baixo, aí sim a gente pode dizer que funciona, porque o lucro, a gestão dele vai estar subordinada à tese do equity e o Prolabore também vai estar subordinado à tese do próprio lucro. Majoritariamente, e aqui é uma fase relativamente simples de porte, de tamanho, de contexto, mas existem muitas habilidades, muitas áreas, muitas frentes, né? Dependendo de onde esse empreendedor começou a empreender, né? Se a gente está falando de uma barraquinha de cachorro-quente é uma coisa, se a gente está falando de um prestador de serviço é outra, se a gente está falando de um vendedor, um revendedor de produto, já é outra. Mas o grande acerto, né, dessa fase é começar a correr risco, é sair da segurança. Eu gosto muito de uma frase do professor Olavo de Carvalho que diz assim, né, não busque segurança, estabilidade, né, não existem... Se eu não me engano, ele usa a segurança como exemplo, né? O Flávio Augusto fala muito de estabilidade. Mas ele diz assim, busque a força. Porque ainda que alguém seja milionário hoje, amanhã ele pode perder tudo. Se ele não tiver a força, a capacidade de reconstruir tudo, aquela falsa segurança, ela nem existia em primeiro lugar, né? Então, o grande acerto aqui é chutar essa bola, é ir para frente, é ir para cima, é começar, é botar a cara para fazer. O grande erro é não entender onde está se metendo. Não entender o mapeamento de habilidades e conhecimentos, atitudes que se precisa ter para trocar o incentivo e a segurança, digamos assim, de um emprego fixo pelo risco, pelo trabalho que é empreender. Ainda que nesse primeiro momento sozinho, sem gente para gerenciar, etc. Então, o primeiro grande erro óbvio, vou resumir ele aqui de novo como não é porque tu sabe fazer hambúrguer que tu vai se tornar dono de uma hamburgueria. O próximo passo para que esse eu-presário vire um empresário, né, ou talvez se a gente for colocar nesses termos, né, o empreendedor desmatando o mato a facão, empreendendo ali do zero, é um empreendedor e quando ele se profissionaliza um pouco mais, ele já vira um empresário. Então o próximo passo é esse, a gordurinha que sobra do negócio ser reinvestida em transformar esta eu-presa numa empresa. Então, começar a contratar alguém para ajudar uma parte, delegar um pouco do trabalho, delegar um pouco do serviço, criar processo, criar
canal de aquisição. E acho que é assim, um exemplo muito concreto para o pessoal entender isso aqui, tá? O que diferencia uma manicure sozinha de uma empresa de manicure, ainda que só haja uma pessoa nessa empresa? Como opera, por exemplo, uma manicure sozinha? Ela vai, às vezes, no networking, no boca a boca, no cartãozinho, na família, no círculo social, adquirindo algumas clientes. E essa cliente, vamos dizer, a CAC zero, né, para simplificar aqui a história, vai lotando ali algumas vaguinhas na agenda. Então ela acaba fazendo ali uma unha na segunda de manhã às 9, outra às 11, aí outra às 15. Então, note que tem demanda, tem trabalho, a margem vai ser maior aparentemente, porque a gente não gastou nada para adquirir esse cliente. Basicamente ali é cobrir o custo de operação, né? Então é o esmalte, é a lixa, é os insumos ali que uma manicure use. O resto sobra tudo para a operadora, para a dona. Quando que isso aqui se profissionaliza e se torna um negócio? Quando a gente começa a ter uma máquina de aquisição de clientes, por exemplo. Essa dona dessa empresa, digamos assim, ela vai reservar parte desse dinheiro, ou ela vai arriscar em investir ali via cartão de crédito, via uma reserva financeira, via um empréstimo, em criar uma landing pagezinha, uma automação para agendamento na agenda dela, vai criar uma máquina de geração de leads e demanda. Então vamos dizer que o tempo inteiro está rodando lá no cartão de crédito dela R$1.000 por mês em tráfego, só que esse R$1.000 vai trazer clientes que tragam 5.000 de receita. E esses 5.000 de receita, depois de pagar os custos de operação, e aqui nem vamos complicar com o imposto, emitir nota, MEI, vamos dizer que a receita entre líquida, né? Então ela vai pagar mais esmalte, ela vai pagar mais lixa, está operando mais cliente, daqui a pouco um deslocamento para atender em casa, só que aqui tem uma máquina de demanda sendo inserida aqui. Então ainda que sobre menos por atendimento, agora a agenda dela está cheia o tempo todo, com demanda previsível, com programação, ela sabe que o mês que vem já está lotado, diferente de... Será que eu vou ter alguém para atender semana que vem? Será que eu vou ter alguém para atender mês que vem? Isso aqui vale para basicamente qualquer profissional autônomo, né? O cara que faz instalação de ar-condicionado, o carpinteiro, o marido de aluguel, né? Profissões que normalmente vivem de uma rotina de o próximo cliente. E agora eu tenho que achar o próximo cliente. Agora eu tenho que achar o próximo cliente. Ou que vive de indicação. Então, essa é uma diferença fundamental, né? É como se fosse uma transformação de um indivíduo sofrendo a ação do mercado para alguém que manipula o mercado. Por isso que o conhecimento de marketing, de como mover o mercado em prol, no caso, de benefício próprio, é muito importante para o empresário entender, né? Se a gente olha a própria estrutura da palavra marketing, né? Market, mercado em inglês, mais ING, né? O gerúndio, no português o NDO, então é como se fosse marketeando, fazendo, andando, né? Então é movendo o mercado. Então, aqui eu dei um micro exemplo de como que uma pessoa sozinha começa a se transformar numa empresa. Porque a partir do momento que essa manicure ela começa a ter agenda cheia e daqui a pouco até quase sobreposição, já não tem mais agenda e a demanda continua vindo, o que é o próximo passo óbvio? Arrumar outra pessoa para trabalhar com ela. Fulana, eu te passo aqui X atendimentos, eu te pago um fixo por cada um, eu te pago uma porcentagem de cada atendimento, já que você, fulana, não tem a sua máquina de geração de demandas, e eu estou gastando com isso, então é uma parceria de benefício mútuo. Então, se ela faz isso de novo, e de novo, e de novo, essa mulher que ontem estava fazendo unha, agora ela está cuidando de tráfego, e de agenda, e de custo por lead, e de custo de insumo, porque enquanto as parceiras, ou funcionárias, ou sócias, enfim, dependendo do modelo que foi estruturado, estão lá atendendo as clientes, operando o negócio, ela está se preocupando em manter a máquina girando. Até certo momento onde tem uma recepcionista, tem, vamos exagerar aqui, um estoquista, tem um gestor de tráfego, um social media, e a dona já está se preocupando cada vez com coisas maiores, mais caras, né? Então, esse é o próximo passo. O jogo do Prolabore eu preciso arrumar aquela demanda mínima para me manter vivo. O jogo do lucro é esse passo de profissionalização. E no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, a gente vai entender um pouco mais desse próximo jogo. Eu sou o Maurício Martins, o arquiteto do Equity, e assiste aí. Esse curso vai te transformar de um empresário comum em um verdadeiro arquiteto do Equity na sua empresa.